Você já fez o seu check-in para o Enem? Então, vem comigo e iremos fazer juntos. Alô guerreiros, aqui é o professor Lego Fontes e está chegando a hora da prova mais importante do ano. Mas se você se lembra que o Enem vai ocorrer no dia 17 de janeiro de 2021, mas é claro, é válido para a prova de 2020. Galera, há detalhes nessa prova e aquele velho jargão, aquele velho adágio que diz que as grandes decisões são resolvidas nos detalhes. Então, é preciso que a gente tenha a total ideia da complexidade que é uma prova como o Enem, como eu disse, a maior prova do Brasil, a prova mais importante, a prova que oferece o maior número de vagas, o maior número de inscritos, enfim, é uma prova gigantesca. Então, alguns detalhes precisam ser mencionados para que você consiga desempenhar, para que você consiga o alto nível, o alto desempenho. E eu não estou falando só da redação, que é a minha área, estou falando da prova como um todo, até porque eu sempre digo, para mim é importante que o meu aluno, que os meus guerreiros, que você que está me assistindo do outro lado, tire nota alta na redação, lógico, até porque sem o seu resultado o meu trabalho não faz sentido. Contudo, para mim o importante é que você seja aprovado, que você realize o seu sonho, que você realize o seu objetivo. E para isso, você tem que fazer uma prova equilibrada, ou seja, ir bem na prova discursiva e na prova objetiva. Vamos iniciar o nosso checklist para o Enem com os erros que você não vai cometer. Então é importante saber o que você não deve fazer, isso pensando nessa proximidade do Enem. Então vem comigo. Primeiro ponto, você precisa saber o local da prova com antecedência. Lembrando, os cartões vão sair, claro, pela internet, pela plataforma do INEP. Contudo, você precisa saber o local de prova antes. Se você não conhece o seu local de prova, vá até lá alguns dias antes, veja como é que funciona a logística, se você vai pegar ônibus, Uber, vai de moto, vai a pé, vai de bicicleta, qual o meio de transporte que você vai utilizar. Pense sempre em se deslocar com antecedência e, acima de tudo, conhecer o local da prova com a maior antecedência possível e ir até lá. Isso é muito importante, saber exatamente qual é o local. Não confie no Google Maps, não confie no motorista de Uber, não confie na antecedência. Galera, é muito importante prevenir possíveis problemas. Portanto, saiu o cartão de convocação, você vai lá, conhecer o local de prova, saber a logística, se tem que pegar ônibus ou qual meio de transporte que você tem que ir. Então, galera, isso é muito importante. Então, não cometa o erro de só saber o local da prova ou ir até o local da prova no dia 17 de janeiro, ok? Outro ponto importante que muita gente não se atenta a isso. Não dormir na véspera da prova. Aí você fala, Lego, mas eu sofro de ansiedade, eu não consigo dormir. Galera, é importante saber que se você sofre de ansiedade, eu sempre digo, se você sofre com algum problema, e a ansiedade ela é normal, é importante dizer isso, ela é normal até o ponto em que não se transforma numa patologia, até o ponto em que não te impede de fazer as coisas. Então, se você sofre com ansiedade que te atrapalha, que te paralisa, procure ajuda. No entanto, é preciso que você durma muito bem, principalmente na véspera da prova. Mas eu vou até um pouco antes. Durma bem ao longo da semana da prova. É necessário que você tenha boas noites de sono, até porque para o seu cérebro funcionar bem, para que você consiga o alto desempenho, é necessário que seu cérebro esteja descansado. Então, dormir ao longo da semana, pelo menos entre 7 a 8 horas, é muito importante. Na véspera ainda mais. Fazer a prova com sono pode ser sinônimo de reprovação. Então, é importante dormir e dormir bem na véspera. Não preciso nem dizer que você não vai cair na farra no dia anterior. Tomar todas para quem gosta, para quem aprecia esse ato. Então, eu preciso dizer que o dia anterior deve ser um dia de relaxamento e descanso. E, consequentemente, de uma boa noite de sono. Beleza? Também, outro ponto importante que muita gente, na minha opinião, é um erro, é claro, nós temos que ter a questão do autoconhecimento para saber o que funciona com cada um individualmente, mas tentar estudar tudo na véspera. Tentar estudar tudo durante a semana ou na véspera da prova. Galera, geralmente isso não dá certo. Confie no seu percurso. Se você tem se dedicado, principalmente nesse período, que foi um período difícil, um período de adaptação, um período em que nós tivemos que nos reinventar, confie no seu percurso. Se seu percurso foi positivo,
você vai ter a total segurança. Não estou dizendo que você não pode estudar durante a semana. Você pode fazer leves revisões, fazer algumas leituras, inclusive de entretenimento, fazer leituras leves, fazer atividades leves, mas não tentar estudar tudo ou tentar de alguma maneira fazer o que você não fez ao longo do ano. Então é importante saber que essa prova é de alto nível e não se admite que você tente aprender em uma semana, ou em um dia, ou em 2 dias, o que você não aprendeu ao longo de um ano inteiro. Então, eu acho necessário que você tenha um autoconhecimento, veja o que funciona com você, mas eu, durante 11 anos de carreira, indico a todos vocês, na semana da prova, tem uma semana mais leve, uma semana mais tranquila, uma semana em que você tente de alguma maneira ser mais tranquilo com relação à parte de conteúdo, ok? Então, tente tranquilizar a sua mente para que você consiga fazer uma boa prova. Um outro ponto que eu bato muito nessa tecla e muita gente não se atenta a esse detalhe é a alimentação errada. O que eu quero dizer com a alimentação errada? Por exemplo, comer uma feijoada na véspera, na noite que antecede a prova. Ou, como o Enem, a prova é às 13 horas, por exemplo, meu almoço é um sarapatel, por exemplo, uma feijoada, um churrasco misto. Galera, eu sempre recomendo que a alimentação seja alimentação leve, até para que você não tenha problemas ao longo da prova. A prova gera muita tensão. Alguns, por exemplo, desenvolvem gastrites emocionais ou doenças relacionadas ao estômago que são de fundo emocional. Então, uma alimentação mais leve, equilibrada, pode fazer com que isso seja evitado. E, aliás, uma boa alimentação, uma alimentação rica em proteínas, por exemplo, ajuda no desempenho do cérebro, isso é comprovado cientificamente. Alimentos que contêm ômega 3, que contêm proteína, como o ovo, por exemplo, que talvez seja um dos alimentos mais completos no que diz respeito a nutrientes. Isso vai ajudar no desenvolvimento do cérebro, claro. Consulte um nutricionista, alguém que tenha propriedade. Eu estou dizendo algo que é comprovado cientificamente por meio de pesquisas e que você tem que sim trazer alimentos que vão fazer bem para o seu cérebro para que ele possa desempenhar da maneira como você espera. Mas é claro, evite a alimentação pesada, principalmente alimentos que você sabe que há uma certa rejeição do seu organismo por mais que você goste. Isso é muito importante para que você não tenha nenhum tipo de problema. Então são problemas evitáveis. Então eu prefiro evitar. Então a minha indicação é, na véspera da prova, procure comer algo leve, algo que não vai trazer nenhum tipo de problema para o seu organismo. Na hora da prova, tente se alimentar de frutas ou de algo que possa saciar o seu apetite, mas ao mesmo tempo que não te cause nenhum tipo de problema estomacal, porque isso inclusive pode custar a sua aprovação ou não, ok? Como eu disse no início da aula, são detalhes. O material para a prova. Galera, é muito importante que você faça o checklist mesmo, e aí de verdade, na véspera da prova. Primeiro, documentação. Tem que ter um documento com foto, de preferência identidade ou habilitação, enfim. Documento de identificação. O INEP pede que você leve seu cartão de confirmação. Se você tem esse cartão, imprima lá o que é disponibilizado no site. Leve também no bolso. Pelo menos 3 canetas esferográficas pretas transparentes. Tipo, vamos ver, essa daqui, por exemplo. Essa daqui é um bom exemplo, caneta preta. Não leve lápis, não leve borracha, você não vai poder usar mesmo, nem caneta azul. Isso aqui é o que você pode levar. Leve 3, por segurança. Teste antes, lógico. E aí, vai ter sua canetinha lá na mão. O outro material importante que o INEP pede para que você leve é um pequeno frasco de álcool gel. Isso é uma exigência lá do INEP. E também leve máscaras. Máscaras no plural, é isso mesmo. Máscaras. Leve máscaras para que você possa utilizá-las, para que você, por exemplo, se a sala não tem um ar-condicionado, como aqui, por exemplo, se só tem um ventilador e olhe lá, se tiver calor, por exemplo, você vai transpirar. Então é necessário que você leve mais de uma máscara para que você possa ir ao banheiro, lavar o rosto, estar ali o mais relaxado e tranquilo possível. Sei que é difícil, é um momento de tensão, mas temos que trazer as ferramentas para que isso seja possível. Então vamos lá. Documentação, canetas, cartão de confirmação, álcool gel e máscaras. Isso o INEP exige que seja levado. Mas também é preciso que você leve a sua squeeze aí com água, sua garrafinha, para que você possa se hidratar, galera. Se hidratar durante a prova é fundamental. Para você que não costuma beber muita água, e eu bebo muita água, isso é muito importante, então leve a sua hidratação
Leve o seu alimento, não vai levar batata frita, aquele saco de Ruffles que vai fazendo aquele barulho, ou uma Coca-Cola, né? Que você vai abrir, vai fazer aquilo. Não, não precisa disso. Leve só para hidratar, tranquilo. Um alimento leve só para que você não fique, não tenha fome durante a prova. Isso também é muito importante. Eu falei de hidratação, como eu disse, até para o funcionamento do cérebro e do próprio organismo, que é constituído em boa parte de água, você precisa se hidratar bem. Por exemplo, uma garrafa como essa aqui é uma garrafa de 500 ml, né? Eu acredito que durante a prova, e pelo menos 2 garrafinhas dessa aqui, são 5 horas e meia de prova no primeiro dia, 5 horas no segundo dia, eu acredito que seja aí um número importante. Claro que vai de cada um, evidentemente, mas eu acredito que seja algo tido como ideal, ok? E para finalizar, é algo que eu estou falando, isso eu falei tudo do pré-prova, do que vem antes da prova, durante a semana, no dia, na véspera. Agora eu quero falar durante a prova. Galera, essa é uma dica, é uma recomendação, aliás, é uma sugestão, não é uma regra. Eu sempre indico para meus guerreiros, faça a redação primeiro. Aí você vai perguntar, eu conheço alguém, ou eu mesmo já fiz a redação depois. Olha só, o que é o texto? É uma criação. Então, quando você deixa para criar, quando você já está cansado, eu acredito que fisiologicamente seja mais difícil. Imagine, você faz 90 questões, está cercado de tensão, e depois disso você vai fazer uma redação. Eu acredito que seja mais complexo. Eu estou sugerindo. Eu acredito que você produzir um rascunho primeiro, criar primeiro, e depois responder as questões com estratégia, eu acredito que seja mais produtivo. Mas é claro, vai do seu autoconhecimento. Veja o que funciona com você. Isso é apenas uma sugestão de alguém que tem um tempo de estrada. O detalhe é que na resolução da prova também, boa parte dos professores que trabalham com isso indicam sempre: faça as questões mais fáceis, marque as questões que você... Por exemplo, começou a prova, são 90 questões, tem aí a área de linguagens e humanas para ser resolvida. Então, você começa a resolver a parte de linguagens, por exemplo. Tem ali 45 questões. Você começa. A primeira questão é difícil, não sei, vou marcar, volto nela depois. Segunda questão, tá tranquilo, resolvi. Terceira, tá mais ou menos, consegui resolver, beleza. Quarta, tá difícil, vou fazer um X. E depois retorna para as questões que você não sabe. Até porque, galera, entra muito uma questão mental. Quando você começa a resolver questões que você sabe e você sabe que acertou, a sua confiança vai aumentando. Eu sempre digo, não é apenas a parte técnica, é muito uma questão mental. A partir do momento que você começa a resolver uma questão em que ela é muito difícil, que você não está conseguindo resolver, que você parou nela, a sua confiança automaticamente vai sendo minada. Então é muito uma questão mental e psicológica. Imagine, você está lá, no meu desafio dos 90 dias, está lá uma proposta de redação na prova Enem, por exemplo, que apareceu na prova e você conseguiu fazer logo a redação. Sua confiança vai lá para cima, você sabe que fez uma boa redação, você sabe que tinha conhecimento sobre o tema. Então é muito uma questão de confiança e também de parte técnica, são duas coisas associadas. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Associar a parte mental com a parte técnica e aí sim conseguir produzir uma redação de alto desempenho e evidentemente conseguir fazer uma prova que te dê também confiança para o segundo dia. Porque galera, fazer uma boa prova no primeiro dia te dá a certeza que você consegue ir bem também no segundo dia. Imagine fazer uma prova muito ruim no primeiro dia, você já tem a certeza que no segundo dia já não faz nem sentido, inclusive tem muitas abstenções no segundo dia. Por muita gente, por exemplo, que não foi bem no primeiro dia de prova. Lembrando, as provas são dia 17 e dia 24 de janeiro, então é muito importante que você tenha em mente que fazer uma boa primeira prova, um bom primeiro dia, é fundamental para que você adquira confiança para chegar no segundo dia voando e aí sim conseguir realizar o sonho da sua vida, que é ser aprovado no curso dos seus sonhos, beleza? Então, esses foram os erros que você não vai cometer, e a partir do momento em que você assistiu esse vídeo você não vai cometer, e fizemos aí a nossa checklist para o Enem. Vou pedir a todo mundo, se você veio aqui até o final, dê o like, siga o nosso canal, compartilhe, jogue nos seus grupos de WhatsApp, indique para a galera, porque esse vídeo aqui pode salvar vidas. Para quem não me segue, tá aí embaixo o link na descrição, @LegoFontes no Instagram, LegoFontes no Facebook, já no nosso canal do YouTube. Em breve teremos também podcasts lá no Spotify, então temos muito conteúdo até essa prova e é claro, a produção não para, o conteúdo não para que a gente possa conseguir produzir a melhor redação das nossas vidas. Um abraço a todos, estamos juntos e vamos para cima deles.